Graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, o canal Despertando Amor vem trazendo para vocês uma palavra abençoada, direcionada pela Bíblia, pelo estudo bíblico. Mas antes disso, eu quero convidar a você para nos ajudar a levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo, Se inscreva aí neste canal. Ainda não é inscrito? Se inscreva, compartilha, dá um like, nos ajuda a evangelizar e ensinar para as outras pessoas a palavra de Deus e o segredo que Deus espera de cada um de nós. Ezequias, ele foi um grande rei, um grande homem de exemplo para Deus. Ezequias, ele sabia agradar a Deus. Ele foi diferente do seu pai, Ezequias fez em todo Judá e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante os olhos de Deus. E toda obra que começou o serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus com todo o seu coração, e fez e prosperou, como está escrito aí no livro de 2 Crônica, a partir do capítulo 31, versículo 20 e 21, Ezequias foi um bom rei, um homem reto, agradou aos olhos do Senhor. As consequências disso, Deus fez prosperar. Tudo o que ele fazia, para onde ele saiu ou ia, Deus abençoava. Qual era o segredo de Ezequias? Ezequias tinha um coração que amava e honrava a Deus, um coração apaixonado por Deus. Quando subiu ao seu trono, qual foi a primeira coisa que ele fez? O que faz o governador quando é eleito? Passa a ter o poder sobre uma cidade, estado ou uma nação, até mesmo sobre o destino das pessoas. O que o rei Ezequias fez? Ezequias assumiu um reino destruído. Seu pai Acaz foi um dos piores reis sobre Judá. Quando assumiu o trono, ele não construiu para si um palácio digno de um rei, à altura do seu posto e posição. Ele não construiu um palácio alvorada ou uma casa branca. Ele não disse: vamos primeiro cuidar da economia, gerar emprego, riquezas ou vamos fazer uma reforma política. Quantos anos reinou o rei Ezequias? O rei Ezequias reinou por 29 anos. E o que ele fez no primeiro mês do seu primeiro ano de mandato? Ele reparou, pôs em ordem a casa do Senhor, como está escrito aí em 2 Crônica, capítulo 29, a partir do versículo 1 ao 3. A base para que haja um crescimento sólido está bem com Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam a si. E o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vós será levantar de madrugada e repousar à tarde. Ezequias, ele foi um grande homem exemplar. Ezequias, ele fez de tudo para agradar os olhos de Deus. Primeira coisa, ele edificou o altar de Deus. Como diz, inútil vós será o que levanta de madrugada para repousar à tarde. Comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Bem-aventurado é as nações cuja Deus e o Senhor. Este é o segredo da prosperidade. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, que é o reino de Deus, está em primeiro lugar, Deus abre os céus para te abençoar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos que Davi era um homem com muitos defeitos, cometeu grandes e graves erros em sua vida. A Bíblia não esconde isso.
Mas Davi era um homem apaixonado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, e Deus fez prosperar. Não seja indiferente, morno para com Deus. Um coração que arde, ferve de amor para com o Senhor, Deus faz prosperar. O que Deus procura, o que Deus se mostrará fiel. Porque quando o Senhor, seus olhos passa por a terra, para mostrar ser forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. E o que Ezequias fez? Ezequias abriu as portas da casa do Senhor e reparou. As portas apresentam a entrada e acesso. Não se constrói uma casa sem as portas. O povo de Israel não buscava mais por Deus. A casa do Senhor estava fechada. A casa do Senhor estava sendo desprezada. Além de fechada as suas portas, estava descuidada, caída, quebrada, apodrecida. E esse era o objetivo do diabo, fechar as portas da casa do Senhor. Mas o rei Ezequias não fez uma reforma econômica e nem política, mas uma reforma espiritual, como está escrito no livro 2 Crônica 29, 3 ao 7. Foi uma reforma nacional que produziu um grande reavivamento espiritual. Nós somos o templo de Deus. Não esquece, você é o templo de Deus, morada do Espírito Santo. Tem que haver reparação, santificação, purificação, tem que haver limpeza, uma conduta que agrada ao Senhor. Ezequias deu a ordem: tirai do santuário as imundícias. Assim Deus está dando a ordem para você agora: tirai de dentro do teu coração todos aquilo que não agrada a Deus, toda a imundícia. Assim como o rei Ezequias deu a ordem para tirar do altar da casa do Senhor, como está escrito no livro de 2 Crônica 29, versículo 7. A mudança deve começar pelos líderes, levita, obreiros da igreja. O sacrifício para Deus os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus, como está escrito no Salmo 51, 17. Devemos honrar a Deus, renovar as nossas alianças com Deus. Isso deve ser feito de coração. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto, um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvia de nós o ardor da sua ira, que Ele venha tirar de nós o ardor na sua ira, para que Deus não venha ficar irado contra nós, para que Deus venha ter piedade de nós. Por isso que nós temos que ter uma aliança com Deus. Hoje estamos numa situação que pessoas não querem mais obedecer a palavra de Deus. Muitas pessoas vão na igreja por ir. Muitas pessoas vão na igreja só por apenas congregar, e Deus não se agrada disso. Deus quer que você coloque Ele em primeiro lugar. Deus quer que você edifique a tua casa, teu altar, que é o teu coração. Se volta para Deus, se entrega de corpo e alma e espírito quebrantado. É isso que Deus quer receber de você. Faça como o rei Ezequias. Primeiro, não pensa na economia. Primeiro, não pensa nos seus bens materiais. Primeiro, coloca Deus em primeiro lugar, porque Ele vai fazer você prosperar aonde você estiver. Pode ser na terra da vergonha, pode ser na terra que você foi humilhado, mas se você tiver Deus, você tem a prosperidade na sua vida. Isso é um dos segredos para prosperar. Coloca Deus em primeiro lugar.